Graças a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Muito bom estar aqui mais uma vez. Outro dia, agradecimento. Sou grato a Deus do nosso pastor Baltazar, nome de Deus, uma benção. Queridos, aproveitando que os irmãos estão em pé, eu quero convidar a amada igreja a abrir dois textos sagrados. O primeiro está em Jeremias capítulo 29, versículo 11, texto que nós conhecemos e sabemos recitar de cor. Diz assim o texto: porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Diga comigo: eu preciso colocar em Deus a minha expectativa. Amém? Quero convidar os irmãos a ler outro texto ainda, 1 Samuel, capítulo 8, a partir do versículo 4 e 5. Diz assim: então todos os anciões de Israel congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram: eis que já está velho, teus filhos não anda pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Amém? Podem sentar, amados. Louvado seja Deus. Queridos, nós acabamos de ler dois textos sagrados, textos de fato importantes para nós, e texto que nos diz do agir e da bondade de Deus. Nós, com frequência, colocamos as nossas expectativas em homens, em eventos, em lugares, mas Deus sempre nos leva a olhar para Ele e a colocar a nossa expectativa nele. Se a sua expectativa neste culto estiver não naquele que vai pregar, mas no Senhor da palavra, você vai sair daqui saciado. Aleluia. Se você veio nesta noite com o desejo de adorar a Deus, tendo a sua expectativa em Deus, como foi citado aqui, nós estamos na casa do Senhor. Entrai por suas portas com hinos de louvor. Os meus pés estão na casa de Deus. Aleluia. Irmão, se a nossa expectativa está em Deus tem bons pensamentos, Deus tem projetos, Deus tem planos para nós. Eu bem sei o pensamento que tenho ao vosso respeito, e o meu pensamento, o meu plano para vós é pensamento de paz, para dar o fim que vocês desejam. Queridos, Israel por um momento desejou um rei. Israel estava desejoso de ter um líder, de ter um capitão. Israel começou a olhar para todas as nações, e todas as nações tinham rei, mas Israel não tinha rei. Desde que saiu do Egito, Deus colocou líderes, juízes, para guiá-los, para julgá-los. E Israel começou a desejar um rei. E diz o texto que lemos, que Israel veio até o profeta, viu que ele já estava para cair. Como disse o servo de Deus aqui: já estou para cair da árvore, já estou velho, já estou maduro, já eu caio. E antes de cair, o povo chegou lá e disse: ei Samuel, você já está velho, e os seus filhos não são como você. Os seus filhos não seguem o teu caminho, e nós não queremos que eles nos julguem. Dá-nos um rei. Irmãos, Deus não trabalha com acaso. Diga comigo: Deus não trabalha com acaso. Deus não trabalha com coincidência. Deus não trabalha com improviso. Amém?
Deus não trabalha com acaso, Deus não trabalha com coincidência, Deus não trabalha com improviso, Deus trabalha com planos. Deus tem planos, Deus tem planejamento, Deus escreve as coisas no seu livro. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Deus é tão tremendo nessa questão, que o profeta Isaías diz, no capítulo 46 do seu livro, versículo 10: eu vejo o fim das coisas desde o começo, eu anuncio o fim já no princípio, e farei toda a minha vontade antes das coisas acabar. Deus já anuncia no começo. Por quê? Porque Deus sabe de tudo, e Deus faz planos. Aleluia. Aleluia. O Salmo 18, versículo 30 diz assim: o caminho de Deus é perfeito. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4 diz: todo o caminho de Deus são justos. Jó 42, versículo 2, Jó disse: Deus tudo pode, e nenhum dos seus planos serão frustrados. Deus tem plano, Deus tem planejamento. Aleluia. Eu quero deixar para você algo para alegrar seu coração. Você não é fruto do acaso, você não é fruto de coincidência. Seu pai e sua mãe não se conheceram por coincidência. Você não nasceu de improviso. Deus tem plano para você. Aleluia. Aleluia. O Salmo 139, Davi disse assim, 139 versículo 13: o Senhor me conheceu no ventre da minha mãe. Versículo 15: o Senhor olhou para mim quando os meus ossos estavam sendo formados. Versículo 16: no seu livro o Senhor registrou tudo isso antes disso acontecer. Por quê? Porque Deus tem planos. Aleluia. Deus tem planos. Queridos, quando Israel pediu para Samuel um rei, Deus já havia previsto que tal coisa ia acontecer. Quando olhamos para Deuteronômio capítulo 17, versículo 14, olha o que diz: haverá um dia, quando vocês entrarem na terra, vocês vão me pedir um rei, e neste dia, certamente, o Senhor vai escolher esse rei. Ei, preste bem atenção. Vocês me dirão: põe sobre mim um rei, como tem todas as nações. Mas o Senhor diz: o rei que vocês quiserem, eu escolherei. Queridos, o profeta Moisés falou essas coisas 500 anos antes disso acontecer. 500 anos antes dessas coisas acontecerem, Deus já havia dito. Por quê? Porque Deus tem planos. Deus vê o fim das coisas já no começo. Deus sabe de tudo. Então Israel desejou um rei. Agora eu pergunto: como seria o primeiro rei de Israel? Como seria? Como deveria ser? Irmãos, quando você olha para a Bíblia Sagrada, se você tiver aberto aí, eu quero que você abra capítulo 9 de 1 Samuel. Olha o que diz aqui, irmãos. Versículo 2. Versículo 1 diz que Quis era pai de Saul. Versículo 2 diz: este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde o ombro para cima se sobressaía de todo o povo. Como seria o primeiro rei de Israel? Irmãos,
Deus é aquele que supera as nossas expectativas. Queridos, quando Saul foi formado, ele não só foi belo por acaso. Quando Saul foi formado, ele não só foi alto por acaso, não. Deus tinha um projeto com aquele moço. Deus tinha um plano para aquele rapaz. Por que esse menino é tão belo? Porque Deus tem um plano. Porque esse menino é tão alto? Porque Deus tem um plano com ele. Aleluia. Deus não trabalha com acasos. Deus não trabalha com improviso. Deus escreve no seu livro o seu plano. Aleluia. Queridos, só que há um detalhe: aquilo que Deus nos dá não é só bonito por fora. Diga comigo: o que Deus me dá, não é só bonito por fora, é belo por dentro. Irmão, tudo que Deus dá para nós é bonito por fora, mas também é bonito por dentro. Deus não trabalha só por fora, Deus também trabalha por dentro. A bênção que Deus nos dá é bela por fora e é bela por dentro. Aleluia. Este moço, irmão, ele não só era bonito por fora, ele era bonito por dentro. Aleluia. Mas antes de falar da sua beleza, diz o texto que as jumentas do seu pai, capítulo 9, versículo 3, se perderam, e perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Pelo que disse Quis a seu filho: toma contigo um rapaz, leva-te e vai buscar as jumentas. Irmãos, para qualquer um era só mais um dia normal. Para qualquer pessoa, as jumentas fugiram, vamos atrás. Aqueles que têm cavalo, o cavalo sumiu, vamos atrás. Aqueles que têm boi, o boi sumiu, vamos atrás. Era mais um dia normal. Mas Deus tem projetos. Irmãos, talvez é só mais um dia para você. Talvez é só mais um culto para você, mas Deus trabalha no nosso cotidiano. Deus está presente no nosso cotidiano. Glória a Deus. Aleluia. Deus não trabalha por acaso. Aleluia. E tanto é verdade que quando olhamos para o verso 15 e 16 do capítulo 9 de 1 Samuel, disse o Senhor a Samuel, um dia antes de Saul chegar, versículo 16: amanhã, a estas horas, eu vou te enviar um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão do meu povo Israel, e ele livrará o meu povo dos filisteus. Perceba, aquela perca dos jumentos era um plano de Deus. Aquilo que estava acontecendo lá no curral do pai de Saul era um plano de Deus. Enquanto o pai de Saul estava perdendo as jumentas, Deus estava usando aquelas jumentas para atrair Saul lá para a casa de Samuel. Por quê? Porque Deus tinha unção para Saul, e Deus estava usando uma coisa normal para operar o sobrenatural. Ei, meu querido, Deus trabalha no cotidiano. Não é só mais um dia, é um plano de Deus. Aleluia. Irmãos, para que você entenda, eu estava há anos atrás saindo do trabalho e estava esperando um ônibus, um intermunicipal. Passou um rapaz, colega
de infância nunca passou por ali, mas aquele dia ele passou. E ele passou, me viu no ponto e falou assim: ei, legal? Eu falei assim: legal. Falou assim: quer uma carona até o Centro de Franco? Não ia me ajudar muito, mas por conta da comunhão, amém? Falei assim: vamos lá. Caí para dentro e trocamos aqueles 15 minutos de conversa. Me deixou no Centro de Franco e eu ia pegar outro ônibus, amém? Amém. Parei, era um sábado ou um feriado, porque estava deserto o Centro de Franco, apesar que era cedo. E eu parei no ponto, fiquei esperando o ônibus chegar. Aí chega um carro, estaciona, tira uma criança de dentro do carro, o pai abre o porta-mala, eu só tô vendo, tá, irmão? Tô no ponto, tô vendo as coisas ou não? Tô vendo. Abre o porta-mala, tira uma bicicleta pequena pro filho dele, tava no plástico, irmão, no plástico. Ele tirou a bicicleta, tirou o plástico. Nisso que ele tira o plástico, irmão, eu não sei da onde que veio, mas bateu um vento e bateu naquele plástico e o plástico correu. Quando o plástico correu, o pai esqueceu de tudo, saiu correndo atrás do plástico. O menino: eu vou correr atrás do meu pai. Nessa que ele saiu correndo para ir atrás do pai, tá vindo um carro a milhão. Quem estava no ponto para salvar o menino, meu irmão? Deus havia me colocado ali para correr e pegar aquela criança. Para mim era só um dia normal. Não, Deus não trabalha assim. Deus tem planos, Deus tem projetos. Aleluia. Às vezes nós achamos que é só mais um dia. Não, Deus tem algo para você nesse dia. Aleluia. É só mais um dia de trabalho? Não, algo Deus vai fazer nesse dia de trabalho. Aleluia, aleluia. Ponha a sua expectativa em Deus. Aleluia. Irmãos, Saul tinha duas características externas gritantes: belo e alto. Quantas? Duas. Agora, as qualidades internas dele, irmão, era muito mais do que essas. Eu rascunhei aqui pelo menos 6, mas você que é estudioso da Bíblia, você vai estudar esse texto e vai encontrar mais. Você pode dizer um amém? Amém. Eu acredito nisso. Irmãos, a primeira beleza interior de Saul era obediência aos pais. Irmãos, o pai dele disse: meu filho, pega o moço e vai procurar a jumenta. O que é que ele fez? Pegou o moço e foi procurar a jumenta. Irmãos, todo aquele que Deus quer honrar é porque honra pai e honra mãe. Isso é regra, é mandamento bíblico. Deus não pode honrar você se você não honra seu pai e sua mãe. É culto de jovens, não é? Que benção! Isso é maravilhoso, queridos. Deus quer honrar você. Aí Deus olha para você: está honrando a mãe? Está honrando o pai? Então eu vou te honrar, porque isso faz parte do projeto. Faz parte do projeto. Irmãos, Jesus, quando era menino, ele era pregador já desde menino, irmão. E você conhece o texto. Eles foram para a festa de Jerusalém. A mãe dele voltou para casa e esqueceu dele lá em Jerusalém. Jesus estava pregando lá para os doutores e respondendo as perguntas. Daqui a pouco, 3 dias depois, chega a mãe dele e fala: ei, rapaz, que conversa que é essa? Por que você está aqui? Ele falou assim: é que eu estou fazendo a vontade do meu pai. Eu falei assim: você vai para casa, tudo bem, estou indo. Sabe por quê? Porque quem Deus usa honra pai e mãe. Vou parar a pregação aqui, porque eu sou de menor ainda e tenho que honrar meu pai e minha mãe. E depois de maior, eu honro como? Cuidando do pai e da mãe. Aleluia. Enquanto eu sou pequeno, eu honro obedecendo. Quando eu sou grande, eu honro cuidando. Amém, irmãos? Isso é regra. Segunda qualidade de Saul: perseverante. Se tem uma coisa, irmão, que Deus procura em alguém,
é a qualidade de perseverança. Perseverante é aquele que não desiste fácil. Perseverante é aquele que vai até o fim. Perseverante é aquele que não desanima. Perseverante é aquele que olha para o alvo e segue. Deus procura homens que tenham essa qualidade, mulheres que tenham essa qualidade. Olha o que diz o texto, 1 Samuel capítulo 9, versículo 4 e 5. E passou pela montanha de Efraim, dali passou a terra de Salisa, porém não acharam. Passou a terra de Salaim, porém tampouco. Estava ali, passou pela terra de Benjamim, porém tampouco. Vindo eles então à terra de Zuf, então disse ao seu moço: voltemos, porque já as pessoas vão procurar a gente. Quando você olha no versículo 20 do capítulo 9, olha o que o profeta Samuel diz: e quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupe o teu coração com elas. Quantos dias, irmão, estava procurando? 3 dias procurando jumenta. O que é isso, irmão? Perseverança. Aleluia. Perseverança. Subindo montanha, descendo vale, subindo vale, andando em todas as terras. Nós vamos achar essas jumentas. Queridos, você tem uma coisa que Deus procura, é perseverança. Outra coisa, irmão, que isso é maravilhoso: levar a sua dificuldade para Deus. Amados, há um limite para todos nós. E quando chegar esse limite, o que é que você vai fazer? Desistir? Não, eu vou levar para Deus o meu problema. Disse o moço: tem um profeta aqui, vamos consultar o profeta. Irmãos, lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela fez tudo que ela podia, o seu dinheiro acabou, não havia mais condição, recurso financeiro. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse: eu vou lá, vou levar o meu problema para este santo, vou tocar neste santo, vou relar neste santo. Amados, o amigo dele disse: vamos levar o problema para o profeta. Queridos, se Saul não quisesse levar o problema para o profeta, ele nem tinha argumentado. Quando você vai ler no texto, ele disse assim: olha, eu até levaria, mas acontece que a gente não tem nada para dar para o profeta. Como que eu vou chegar lá no profeta de mão abanando? Perceba que Saul estava pronto para ir ao profeta. Irmãos, no passado, consultar o profeta era a coisa mais comum que tinha. A gente faz isso até hoje, ou não é assim? É, irmão. Às vezes você conhece um irmão que Deus usa em revelação e profecia, você vai lá na casa dele, ou não é? Ô irmão, ora por mim aí, fala aí o que Deus mostrou. Não é assim não? É, irmão. Aí o irmão fala: não tem nada não. Eu sei que tem, fala aí, meu. E no passado era mais. Queridos, ele foi lá levar o problema para o profeta. O moço disse assim: eu tenho uma moeda aqui, e essa moeda aqui nós damos uma oferta para o profeta. Aí Saul: então vamos lá. Irmãos, os seus problemas, quando você fizer de tudo e não conseguir resolver, não desista. Leve os seus problemas para Deus. Aleluia. Irmãos, Deus, Ele age no nosso cotidiano. Uma vez eu estava, levei o meu carro para conserto, trocar um rolamento da roda, e chegando lá, o mecânico crente, levei lá não porque ele é crente, amém, mas porque ele é um mecânico de confiança. Os irmãos estão entendendo? Amém. Aí, queridos, nós não conseguíamos soltar a roda por nada. A roda travou, irmão, e a gente pegou aquela barra e pulava em cima, a roda não soltava. O mecânico falou assim: vou ter que pegar o maçarico, vou tacar fogo aí, que é para amolecer. Mas antes dele pegar o maçarico, ele falou assim: em nome de Jesus. Irmão,
Quando ele falou em nome de Jesus, o negócio soltou com a mão. Por quê, irmão? Porque Deus está presente no nosso cotidiano. Aleluia. Mas é um parafuso. Você está com dificuldade? Clame o nome dele. Você não está conseguindo? Clame o nome dele. Mas isso não é nada. Mas você não está conseguindo? Peça por ele. Aleluia. Sabe por que tem pessoas que não são abençoadas? Porque tira Deus do seu cotidiano. Para Deus, só coisas impossíveis. Não, meu irmão. Deus, Ele está com você todo dia, toda hora. E se você não está conseguindo fazer uma coisa, peça por Ele. Peça por Ele. Queridos, então Saul levou o seu problema para o profeta e quis honrar o profeta. Não vou lá de mão abanando. Não vou lá de mão abanando. Irmãos, isso aqui é um segredo. Queridos, honre aquele que sempre te abençoa. Honre. Aqui o seu pastor, no dia do aniversário dele, irmão, honre ele. Mas não é dia do aniversário dele, mas se está com vontade de honrar, honra. A esposa dele também, honra. Por quê? Porque é aquele que ora por você. É aquele que está interessado no seu bem-estar, no seu progresso, na sua saúde, no seu sucesso. Aleluia. E Deus tem colocado pessoas assim em nossa volta. E essas pessoas nós temos que honrar. Tem pessoas que não é abençoada porque não honra aqueles que Deus colocou para te abençoar. Eu faço isso, irmão. Tem um profeta lá em Franco da Rocha. Está bem velhinho, já está para cair do pé já, varão. E é interessante que quando eu era adolescente, as revelações dele faziam todo sentido. Hoje ele entrega as revelações que não faz sentido nenhum para mim. Engraçado, né, irmão? Quando eu era novinho na fé, fazia todo sentido. Nós vai amadurecendo, vai ficando grande. Você não precisa mais de ficar ouvindo o profeta, porque você tem a palavra, você tem a revelação de Deus. O Espírito Santo fala com você e isso já não faz sentido para você. Mas eu gosto de ir lá. Por quê? Porque ele me abençoou quando eu era novinho na fé. E eu vou lá. E eu vou lá para ver ele. Sabe o que eu faço? E levo uma nota e dou na mão dele. Está aqui, pastor. Vim aqui pedir uma oração. E ele ora e entrega as revelações que não faz sentido nenhum. Eu vou embora feliz. Sabe por quê? Porque eu abençoei aquele que me abençoou lá atrás. Irmãos, quem quer ser honrado por Deus tem que honrar aqueles que foram bênção na sua vida. Tem que honrar. Isso é segredo. Amados, a quinta qualidade, humildade. Ele chegou na casa do profeta, o profeta colocou ele para comer numa mesa, e o versículo 21 do capítulo 9 diz assim: disse Samuel para Saul, capítulo 9, versículo 20: e para quem é o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Olha o que um homem de Deus, da qualidade do profeta Samuel, está dizendo. Todo Israel está olhando para você. Toda Israel está desejando a casa de seu pai. Olha o que Saul responde: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor tribo de Israel? A minha família não é a menor de todas as famílias das tribos de Benjamim? Por que me fala coisa semelhante a essas palavras? Irmãos, olha a humildade deste rapaz. Ei, profeta, eu não sou essa pessoa que você está falando, não. A minha família, para começar, a minha tribo é a menor tribo. E para completar, a minha família é a menor família da tribo. Eu não sou essa pessoa. Irmãos, agora quem não tem humildade falaria assim: é mesmo, é? Fala mais, o que você tem mais aí? Revela aí o meu potencial. Diga mais, como que eu posso atender Israel? Mas humilde não, irmão. Saul era humilde. Eu não sou essa pessoa.
eu não sou este homem, reconheço a minha pequenez. Irmãos, já estou concluindo. Uma coisa importantíssima: Saul sabia guardar segredo. Diga comigo: todo homem, toda mulher que Deus quer honrar, sabe guardar segredo. Irmão, quem não guarda segredo perde a bênção, irmão. Isso é fato, irmão. Existe um monte de ladrão de bênção aí. Existe um monte de frustrador de planos. Mas Saul não. Saul sabia guardar segredo. No capítulo 9, versículo 27, disse Samuel a Saul: diz ao seu moço para ir na frente, porém tu espera agora, que eu te farei ouvir a palavra de Deus. E ele disse para o moço: vai na frente aí que eu vou ouvir aqui um negócio aqui. Versículo 1 do capítulo 10. Tomou Samuel um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse: não tem ungido o Senhor por capitão da sua herança? Irmão, quem foi que viu Saul ser ungido? Quem foi? Ninguém. Só estava ali Samuel e ele. Uma unção secreta. Não havia testemunhas. O único que estava ali era Samuel e ele. Deus derramou uma unção sobre ele. Irmãos, eu quero dizer algo para você. Esta unção secreta Deus derrama em muitos lugares. Às vezes você vai de manhã na consagração, Deus está derramando unção sobre você. Às vezes você acorda de madrugada e vai falar com Deus, ninguém está te vendo, ninguém está vendo, mas Deus está derramando a unção sobre você. Às vezes você entra no seu quarto e fecha a porta e começa a falar com Deus, o teu Senhor estará ali para derramar uma unção sobre você. Ninguém está vendo, mas Deus já está presente. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Saul saiu sem falar para ninguém. E é interessante, irmão, lá na frente do capítulo 10, versículo 14, o seu tio o encontrou, porque de fato o seu pai já não estava preocupado mais com as jumentas, mas o seu filho que estava desaparecido 3 dias já. O seu tio achou e disse: aonde você foi? E ele disse: nós viemos de Samuel. Então disse o seu tio, versículo 15: declara-me, peço-te, o que é que te disse Samuel. Fala para mim, o que é que Samuel contou? Ele disse assim: declarou-nos, na verdade, que as jumentas já se acharam, porém o negócio do reino que Samuel lhe falara, nada declarou. E sabe o que é interessante? Que antes de chegar nesse versículo, aconteceu muitos sinais. O próprio Saul foi cheio do Espírito Santo no meio do caminho. O próprio Saul profetizou no meio dos profetas. Mas quando seu tio perguntou alguma coisa, ele não falou nada. O profeta apenas disse que as jumentas já foram achadas. Queridos, unção secreta. Tem coisas, irmão, que você tem que guardar para você. Eu fico maravilhado no livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 3. O apóstolo João está escrevendo tudo que ele está vendo. No capítulo 10, versículo 3, ele ouviu 7 trovões conversar. Depois você leia. 7 trovões conversando. Aí ele estava com a caneta e foi escrever. Quando ele ia escrever, uma voz bradou do céu: ei, João, isso aí você não vai escrever não, é segredo meu e teu. Isso aí é meu e teu segredo.
Tem coisa que é só para mim, tem coisa que é só para você, tem coisa que é só para mim, tem coisa que é só para você. Não revele o seu segredo. Aleluia. Sabe por que Sansão caiu? Porque era um boca aberta. Boca aberta cai. Amém? Querido, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que o Espírito Santo continue falando com cada um de vós e abençoe essa igreja. Devolva a palavra a quem de direito. Aleluia.